Bom dia, galera, tudo bem? Mais um domingo aqui de leitura bíblica. Meu nome é Renan, sou da comunidade cristã Boas Novas. Nós ficamos aqui na zona leste de São Paulo, Avenida Lagoa Mirim, número 171. Depois na descrição do vídeo eu coloco mais informações. Vamos prosseguir aqui com nosso comentário da leitura bíblica anual que estamos fazendo juntos. Primeiramente vamos orar agradecendo nosso Pai por mais um dia. Acabou de entrar um amigo meu das antigas aqui, ó. Seja bem-vindo. Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela tua presença, Pai, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que tem transformado as nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo sustento que veio do Senhor, Pai. Em tudo nós podemos ver a Tua mão, Pai. Sem Ti nós não somos nada e não podemos fazer nada, Pai. Por isso te agradecemos por tão grande amor, porque não merecemos este amor, não merecemos este cuidado, Pai. Estamos nas Tuas mãos totalmente, Pai. Não importa a situação em que estejamos vivendo, Pai, nós sabemos que somos Teus filhos e esse amor precisa nos constranger, Pai. Por isso nós aqui te pedimos perdão, Pai, confessamos os nossos pecados, os pecados dos nossos familiares, Pai, os pecados da nossa família, da nossa nação, Pai, e nos dobramos diante do Senhor, pois o Senhor é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, Pai, e nós estamos buscando nos sujeitar a Ti em todas as áreas das nossas vidas, para sermos totalmente guiados pelo Teu Espírito Santo e para que sejamos transformados pela Tua palavra, Pai. Abençoe cada lar que está ouvindo agora, abençoe cada família, abençoe cada pessoa, Pai, e que em tudo seja feita apenas, Pai, a Sua vontade e que o Senhor nos dê forças, Pai, disposição e ânimo para prosseguirmos até o fim, Pai, dessa leitura bíblica, e nós sabemos que seremos transformados, Pai, totalmente transformados pela Tua palavra, e confiamos, Pai, no Senhor, colocamos o destino, Pai, dessa leitura nas Tuas mãos, Pai. Mais uma vez, seja feita apenas a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, semana passada a gente parou em Números 15. A gente está prosseguindo aqui para a conclusão da leitura do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E agora a gente vai começar em Números 16, né? Então Deus vem dando várias instruções ao povo de Israel na jornada que eles estão tendo no deserto, na peregrinação no deserto após a saída do Egito. E aí começamos agora em Levítico 16, desculpa, não é Números não, é Levíticos. E aí a gente vai ter o relato aqui da revolta de Corá lá no capítulo 16, dos versículos 1 a 35. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Curiosamente, Corá era primo de Moisés. Então olha só, às vezes nós nos deparamos em certas situações na nossa família que podem ter pessoas que são contrárias ao que nós estamos fazendo. Então não se assuste se isso acontecer com você. Aconteceu com Moisés, aconteceu com outras tantas pessoas na Bíblia, mas isso não é motivo para desânimo, pelo contrário. Então, capítulo 16 de Levítico, versículos 1 a 35, vai contar toda a história da revolta desses homens e o que aconteceu. E tragicamente morreu em torno de 250 pessoas, líderes, mais as suas famílias, por causa da revolta desses 3 homens. Então eles inflamaram uma parcela do povo contra o líder que Deus tinha escolhido, que era Moisés, e aí culminou na morte trágica dessas pessoas. A terra se abriu e os engoliu vivos. Então, quem tiver mais curiosidade de saber o que aconteceu ali, vamos ler lá na Bíblia. E aí a gente parte agora para o capítulo 17, nos versículos de 1 a 5, Deus manda que seja feito um memorial do que aconteceu com o castigo de Corá. Por quê? Para que as pessoas lembrassem, não apenas para não se revoltar, mas as consequências da desobediência. O líder, ele não é imune ao erro.
porém nós temos que ter sabedoria para poder nos colocar diante da nossa liderança, caso a gente veja algo que aos nossos olhos pode parecer inadequado. Então temos que ter muita cautela com isso, né? Porque aí a gente pode perceber que a desconfiança deles ou o descontentamento não refletiu somente neles, mas em suas famílias, e olha quantas pessoas chegaram a morrer por causa disso, né? Porém, logo em seguida, após a revolta de Corá e após o castigo, o povo se revolta novamente nos versículos 6 a 15 do capítulo 17, só que dessa vez não morre só 250 pessoas e suas famílias. O número relatado aqui, 14.700 mortes. Então olha só. Como consequência de uma revolta de um grupo pequeno de pessoas, o povo se inflamou contra a liderança de Moisés, e aí culminou na morte de mais aproximadamente 15.000 pessoas. Olha só que situação trágica. E aí Deus, para colocar um ponto final nisso, ele chama toda a liderança lá nos versículos 16 a 26, que ele pede para que eles façam algo diante do povo. Cada um ia trazer, cada representante de uma tribo ia trazer a sua vara, e todos colocariam as suas varas como se fosse um cajado diante da tenda, né, diante do tabernáculo. E aí Deus ia dar um sinal para que eles precisariam obedecer à liderança, porque essa liderança estava sendo confirmada por Deus, não eram por homens. Então, e aí o que acontece? Bom dia, Rose, tudo bem? E aí o que acontece? Acontece o florescimento da vara de Arão, que é um acontecimento conhecido para quem está acostumado na leitura bíblica. Começa a florescer esse cajado e nasce flor e frutos de amêndoa. Olha só que bonito, né? E aí a gente parte para o capítulo 18, que aí dos versículos 1 a 7, Deus vai reafirmar, vai explicar novamente qual que é a responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas, porque sempre que acontece uma ruptura de aliança, Deus reafirma a aliança com seu povo e ele dita as regras novamente, porque toda aliança tem regras. Então ele explica novamente qual é a responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas. E aí nos versículos 8 a 19 ele vai falar dos tributos aos sacerdotes, de tudo que era arrecadado de ofertas, tinha uma parte reservada aos sacerdotes. Nos versículos 20 a 24 vai ter o tributo reservado aos levitas, né? E nos versículos 25 a 32 a divisão dos dízimos entre os sacerdotes e os levitas, e o dízimo que eles deveriam dar dessa parte que era reservada para eles, que na Bíblia é chamada de o dízimo dos dízimos. Então, quem sustentava o sacerdote e o levita? Porque eles não tinham herança na terra. Então Deus o sustentava através das ofertas e dos sacrifícios que o povo tinha que fazer constantemente. E dessa parte que eles recebiam, eles deveriam ofertar algo a Deus também. Aí a gente passa agora para o capítulo 19. O capítulo 19 inteiro, ele vai relatar um acontecimento. Para quem quiser se aprofundar na leitura, esse acontecimento ele está ligado com a consumação dos tempos, com os fins dos tempos. Mas é interessante que vai falar do ritual da novilha vermelha e as águas purificadoras. O que é isso? Esse ritual era oferecido, essa novilha vermelha, num lugar específico fora do arraial, né, fora dos limites de onde eles estavam acampados, para que ao oferecer esse animal em sacrifício, recolheria-se as cinzas, e essas cinzas seriam armazenadas para o ritual de purificação. Sempre que uma pessoa ficasse impura por qualquer motivo que fosse, né, ou, como eu expliquei na última live, ou por fazer o enterro de um parente próximo, ou por acabar encostando num animal que estava morto no meio do caminho, ou outras tantas coisas, essa cinza desse ritual da novilha vermelha era utilizado no ritual de purificação para pessoas que tinham doença de pele, etc. O capítulo 19 inteiro vai tratar somente disso.
E aí no capítulo 20, no versículo 1, a gente tem o relato da morte de Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés. Ela acompanhou todo esse trajeto aí, inclusive, como eu falei no último domingo, ela e Arão se revoltaram contra o próprio irmão, né? Mas aí a gente tem o relato da morte dela. E aí, logo em seguida, nos versículos 2 a 13 do capítulo 20, e aí a gente tem as queixas do povo e o castigo de Moisés e Arão. Aí olha só, o povo sempre questionando, porém nunca se dobrando. Então, é normal nós termos perguntas? Sim. Porém vai chegar um dado momento que a resposta vai ser dada e você precisa aceitar, né? Não que as pessoas sejam infalíveis, mas Deus é infalível. Então, se Ele te der uma resposta de algo que você questionou muitas vezes, se contente com a resposta, né? E aí o povo continua marchando, continua andando após a morte da Miriam. E aí eles vão passar pelo território de parentes agora, né? Eles vão passar pela terra de Edom. E aí nos versículos 14 a 21 narra essa passagem. E eles negam a passagem ao povo de Israel. Eles se oferecem para pagar tudo que eles fossem consumir, porém eles negam a passagem. E aí nos versículos 22 a 29 vão relatar a morte de Arão. Então Moisés estava com seus dois irmãos, Miriam morreu e foi recolhida por Deus, Arão também. E aí a história do Êxodo está começando, está chegando ao seu ápice, a sua conclusão. E aí, pertinho do fim, Moisés fica sozinho, né? Morre os seus dois irmãos. E aí no capítulo 21 de Números, tá? Eu falei Levítico, galera, mas é Números. No capítulo 21, dos versículos 1 ao 3, nós temos a primeira vitória de Moisés contra um rei, que é o rei Arad. Deus fala para atacar aquela nação e para conquistar, né? E aí, após essa revolta que eu acabei de passar, o povo passa a ser perseguido por serpentes no deserto. E esse relato está lá no capítulo 21, versículos 4 a 9. Por quê? Porque o povo passou a reclamar novamente. Então Deus manda serpentes. E aí, qual que é a orientação que Deus dá para Moisés? O povo começa a ficar com medo de morrer. Por quê? Porque muitas pessoas eram picadas pelas serpentes e morriam. E aí Deus dá uma instrução para Moisés, para que ele fizesse uma serpente de bronze e levantasse ela no deserto, colocasse ela numa cruz, né? Levantasse, deixasse um poste com a serpente exposta lá, e Deus não iria remover as serpentes que ele tinha mandado. Porém, se uma pessoa fosse picada, olharia para essa serpente de bronze e não morreria por causa dos efeitos do veneno. E mais lá para frente a gente vai ouvir falar dessa serpente novamente, mas eu vou dar um spoiler aqui. O nome que o povo deu a essa serpente chama Neustan, e essa serpente o povo carregou como ídolo até o livro de Reis. Então a gente vai ver lá na frente que o povo desde essa época até, não vou lembrar qual rei agora, mas até o livro de Reis, não sei quantos anos especificamente para frente, mas 200, 300 anos, o povo ainda estava idolatrando essa serpente. E aí nos versículos 10 a 20 do capítulo 21, a gente vai ver a história do caminho da Transjordânia, né? E nos versículos 21 a 35, as vitórias que o povo de Israel teve na Transjordânia. E agora a gente tem uma história famosa da Bíblia, capítulo 22, né? A gente tem o Balaque, que é rei de Moabe, que era a nação vizinha a Edom, né? E como Deus pediu para eles, mandou que eles passassem naquele caminho, Edom negou passagem. Por quê? Porque ele temeu, porque o povo era muito numeroso. E ele sabia, o povo de Edom sabia que era Deus que estava conduzindo a nação de Israel. E aí no capítulo 22 a mesma coisa. Balaque, rei de Moabe, ele vê isso tudo e ele chama Balaão, que é um nome conhecido para quem está se esforçando na leitura, para quem tem o hábito da leitura da Bíblia, né? E ele chama Balaão, que era conhecidamente um profeta de Deus,
Olha só. Só que ele chama Balaão e compra os serviços dele para amaldiçoar o povo, para ver se assim ele conseguisse vencer na guerra. Então, olha só que interessante a história de Balaão. Então, Balaão ele serve como exemplo para identificarmos um falso profeta. Esse é um assunto que está bastante em alta hoje em dia, né? Estamos chegando para a conclusão da história, estamos sim perto do fim dos tempos, né? Estamos para ver e viver a volta de Jesus Cristo. E esse tema falso profeta é comum hoje muitos falarem. Então, se você quiser saber como identificar um falso profeta, vai ler a história de Balaão. Por quê? Porque na Bíblia está dizendo que ele orava e Deus respondia e falava com ele. Olha só, que ele era conhecidamente um profeta de Deus. Porém, o que identifica um falso profeta e o que identificou que Balaão é um falso profeta? A primeira coisa, ele usava da sua função para enriquecer. Não que o profeta não possa ter um trabalho remunerado e ganhar dinheiro, só que esse dom vem de quem? Né? O dom de profetizar vem de quem? Então você pode até ser remunerado por isso. Porém, assim como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, além de receber, né, dinheiro por isso, ele foi contra os princípios de Deus nesse serviço que ele prestou. Entendeu? Então, primeiro ele se recusa a ir com os oficiais porque Deus havia ordenado. Então olha só, ele é chamado para amaldiçoar Israel, ele fala, não posso ir porque Deus não mandou. Então olha como é difícil, é complicado você identificar um falso profeta, porque você vê sinais de obediência ali também. Então primeiro ele recusou, só que na segunda vez que ele foi visitado pela comitiva de Balaque, ele aceitou. Por quê? Porque Deus mandou que ele fosse. Olha só, na segunda visita, Deus manda Balaão ir com os oficiais e falar apenas o que ele mandar. E Balaão obedeceu. Então, olha só, ele recusou da primeira vez, da segunda obedeceu. Por quê? Porque ele estava obedecendo a voz de Deus, né? E na terceira vez, até um sinal milagroso acompanha Balaão, que a jumenta que ele estava usando para se locomover, além de ver um anjo, fala com Balaão. E Balaão conversa com a própria jumenta ali, e ele vê também o anjo que a jumenta está apontando. Então olha só, sinais de um falso profeta. Ele ouve Deus, ele obedece a Deus, os milagres o acompanham. Então olha só, o que difere um falso profeta de um profeta verdadeiro? Então a gente vê, como a Bíblia diz, pelos frutos. E em momento algum um profeta verdadeiro vai negociar o caráter dele, não importa o que está sendo oferecido. Vou dar um exemplo simples aqui. Vou usar o exemplo de Balaão. Alguém me chama para orar por uma família, e a pessoa vem até mim porque ela vê em mim um profeta de Deus, um homem de Deus que busca obedecer, que ouve a Deus, que Deus responde às orações, inclusive até sinais milagrosos já foram feitos. Porém, essa pessoa me pede algo que vai contra os princípios bíblicos, que seria, no caso, amaldiçoar uma pessoa. Em vez de orar, eu estaria amaldiçoando. Não importa o que seja oferecido, não importa o quão atrativo seja aos olhos, eu tenho que falar não, e eu tenho que falar por que eu estou negando, entendeu? Então, o profeta verdadeiro não negocia o caráter dele, não importa onde ele esteja e com quem ele esteja. Aqui Balaão, ele estava com uma comitiva de oficiais de um rei, mas ele se deixou levar e negociou o caráter dele. Ele até ouviu Deus, ele até obedeceu. Bom dia, Mirela, tudo bem? Estamos aqui na nossa leitura bíblica. Ele até obedeceu a Deus, ele até ouviu. Inclusive sinais milagrosos o acompanhavam, porém ele negociou o caráter dele e fez o que ele não devia, né? Então, versículos 1 a 21 do capítulo 22 de Números vai relatar isso. E aí, lá nos versículos 36 a 41, a gente tem a primeira profecia que Deus usando Balaão para profetizar em favor de Israel, né?
E aí a gente passa para o capítulo 23, a primeira profecia é repetida lá no capítulo 23, versículos 1 a 10. Versículos 11 a 24 nós temos a segunda profecia, e aqui eu vou fazer um parêntese. É um texto conhecido no mundo cristão, é um texto repetido em pregações e orações, é um texto famoso, porém poucas pessoas sabem de qual boca veio esse texto. Bom dia, Ju, tudo bem? A gente está aqui em Números 23. E aí nos versículos 11 a 24 nós temos uma profecia bíblica, e olha só que curioso, ela foi proferida por um falso profeta. Então vamos ler lá o versículo 19, capítulo 23, versículo 19, é muito conhecido para nós cristãos. Olha só: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Poderá ele dizer e não cumprir? Prometerá algo que depois não cumpra? Olha só, é uma profecia bíblica e é um texto repetido em orações hoje em dia, porém foi anunciado por um falso profeta. Por isso que esse assunto de falsos profetas é muito alertado no Novo Testamento, porque Deus pode usar sim o falso profeta para revelar a verdade dele, e a gente tem que estar atento não só para o que está sendo falado, mas para a pessoa também. Então olha como é sério isso. E nos versículos 25 a 29 tem a terceira profecia de Balaão. Então Deus faz ele profetizar em favor do povo de Israel 3 vezes seguidas. E a gente passa lá para o capítulo 24, versículos 1 a 13. E aí, além do enriquecimento ilícito, como eu falei no capítulo anterior, além desse enriquecimento ilícito, qual outra característica apresenta Balaão como falso profeta? Ele foi chamado para amaldiçoar um povo, o que claramente é contrário ao verdadeiro caráter que um profeta deve ter, e não recusou. Olha só. E ainda deu uma desculpa santa para aceitar o dinheiro. E ele falou: vou falar apenas o que o Senhor mandar. Então olha só. E mesmo com isso tudo, o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Então a conduta dele estava errada, o coração dele estava... ele derramou o coração dele no que ele não devia, negociou seu caráter, mas mesmo assim Deus usou essa situação e derramou seu Espírito profético sobre Balaão para que ele profetizasse em favor de Israel, né? E olha só que interessante. Nos versículos 14 a 25 tem uma quarta profecia, e por incrível que pareça, Balaão fala até de Jesus. Vamos ler os versículos 17 e 18 do capítulo 24 de Números. Vamos lá. Versículos 17 e 18. Olha só. Edom 17, Números 24, 17. Eu vejo, mas não é para já. Eu olho, mas não está perto. De Jacó vem avançando uma estrela, um bastão de comando que se ergue de Israel. Ele esmaga as têmporas de Moabe, o crânio dos filhos de Sete. Edom será uma conquista dele. Seir, o inimigo, será a sua propriedade. Israel triunfará. Então olha só, Deus usando um falso profeta para anunciar a vinda de Cristo. Então, olha o quanto atento nós precisamos estar para não ser enganados, porque a pessoa pode até falar bem, pode até falar bonito, inclusive pode até profetizar verdadeiramente. E a gente passa para o capítulo 25, versículos 1 a 18. A mistura dos filhos de Israel com os filhos de Moabe. Olha só, Deus tinha falado para eles não se misturarem. Mas olha só, sempre que o povo peca, a consequência, quem sofria era o próprio povo. E por isso morreram 24.000 pessoas por causa dessas uniões. E Deus levantou uma pessoa. Deus falou: quem vai ser capaz de interromper tudo isso? E aí Finéias se levanta e elimina essas pessoas que fizeram essa aliança com o povo de Moabe. Elimina significa matar naquela época. Ele foi chamado a eliminar essas pessoas
E aí, sempre esse ciclo. Quebra de aliança através do pecado, o povo sofre a consequência, Deus levanta uma pessoa para restaurar a aliança, e restaurando a aliança, Deus reafirma essa aliança com a pessoa ou com o povo. Capítulo 26, versículos 1 a 51. Nós temos um novo recenseamento, porque o povo está para entrar na terra prometida, né? Versículos 52 a 56, nós temos as instruções para a divisão da terra. Então, estamos perto de conquistar a terra, perto de entrar nela. Então, tem um novo recenseamento e tem as instruções para fazer a divisão. Versículos 57 a 62, os levitas são recenseados também novamente, né? E nos versículos 63 a 65, tem um relato da geração que saiu do Egito, que estava em idade militar. Todos estes morreram no deserto por causa da desobediência. Deus falou que eles não veriam a terra prometida. Então olha só, para que se cumprisse tudo isso, o povo teve que peregrinar no deserto por aproximadamente 40 anos. E aí, no capítulo 27, versículos 1 a 11, nós temos uma história que é um pouco curiosa, né? Que é a herança para as filhas de Salfaade, porque essa família não tinha herdeiros masculinos, e aí ele só teve filhas mulheres, e aí elas chegam em Moisés e falam: como que nós vamos ter herança se não temos homens na nossa família, para não se perder a herança? Elas vão falar com Moisés e Moisés dá uma instrução, né? Lá no versículo 33 está falando: Salfaade, filho de Éfer, não teve filhos, somente filhas. Então olha só, elas tiveram também direito à herança. Deus dá instrução para elas através de Moisés de como elas fariam para ter direito à herança, para que não se perdesse isso, né? Versículos 12 a 23 do capítulo 27, Josué é nomeado como sucessor de Moisés. Então até então ele teve um trabalho de auxiliar. Olha só quanto tempo ele andou com Moisés, quanto tempo ele aprendeu até que chegasse o momento dele ser nomeado sucessor. Olha só, capítulo 28 de Números, versículos 1 a 8, tem uma instrução aqui novamente, como Moisés tinha sido nomeado sucessor. Então ele tinha que saber o rito passo a passo, por isso que é repetido várias vezes os ritos, né? Então, versículos 1 a 8 nós vamos ter os holocaustos diários que deveriam ser feitos. Versículos 9 e 10, os holocaustos dos sábados. 11 a 15, os holocaustos do primeiro dia do mês. 16 a 25, os holocaustos da festa dos pães ázimos ou da Páscoa e outras datas. Então Deus é repetindo tudo novamente para que fique claro e fixado na mente das pessoas. Então nós precisamos nos esforçar em aprender e ler e reler várias vezes até que isso fique fixado na nossa mente. Versículos 23 a 31, holocausto e sacrifício, tá, galera? Holocausto das festas das semanas. 29, versículos 1 a 6, holocausto do dia das aclamações. Então olha só quanta coisa o povo tinha que saber. Versículos 7 a 11, holocausto do dia da expiação. Então cada festa tinha um holocausto específico para ser feito. Versículos 12 a 39, o holocausto da festa das tendas. Então olha só, cada festa, cada data comemorativa, o sacerdote tinha que fazer um sacrifício específico. Então isso foi repetido várias vezes para que entrasse na mente do povo de Israel, dos sacerdotes e dos levitas e da liderança. Capítulo 30, versículos 1 a 7, nós temos um estatuto sobre as promessas das mulheres, as mulheres que queriam fazer um voto. É bem interessante ler. Capítulo 31, versículos 1 a 12. Aí a gente tem uma declaração de guerra aqui, mas essa guerra foi Deus que ordenou que o povo fizesse contra os midianitas.
Foi Deus que ordenou. O subtítulo da minha Bíblia está Guerra de Vingança de Deus contra Midian, que era o reino dos midianitas. Olha só, Deus é que fez isso. Versículos 13 a 25. Deus pediu que fossem eliminados todos os que fizeram Israel pecar. Naqueles casamentos que eles faziam que Deus não concordava, que Deus não tinha pedido, muito menos autorizado. Então Deus pediu para que esse povo fosse eliminado para que Israel não viesse a pecar. Bom dia, Leni, tudo bem? Estamos aqui em Números 30, quase acabando o livro de Números, hein? E aí, Deus pede para que esse povo seja eliminado. Então Deus é cruel? Não, mas a justiça dele às vezes é inteligível para nós? Também não. Às vezes nós podemos não entender algo que Deus está nos pedindo para fazer, porém se o nosso coração está inclinado a obedecer, e se nós queremos ser transformados pela palavra, então nós temos que obedecer. Deus não vai te pedir algo que você não possa fazer. Ele não vai te pedir algo que seja contra os princípios dele. Então isso a gente tem que ter em mente. Pode ser algo que a gente não goste ou no momento a gente não entenda, porém pode ter certeza, se você tiver discernimento e oração. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo pelas palavras aí. Então, se Deus está te pedindo isso, é porque Ele sabe do resultado que isso vai gerar na sua vida. Que Deus seja contigo, com você também, meu irmão. E aí nos versículos 26 a 47, Deus mandou fazer uma guerra, né? E Ele mandou o povo dividir os despojos dessa guerra. Então, aqui eu fiz um parêntese, porque a gente vai ver mais para frente o quanto o povo de Israel guerreou, principalmente no período de reis, e o quanto foi conquistado, porque Davi foi notoriamente conhecido um rei que não perdia batalhas. Então, olha só, Josué também não, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, toda conquista, o povo tinha direito de colher os despojos. Então imagina quão ricos eles ficaram, e parte dessa riqueza era específica dos sacerdotes. Então a gente vê aqui o porquê da importância do sacerdote. Para quem está vendo The Chosen, virou como se fosse uma elite. Na época de Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas eram como se fosse a elite da sociedade, porque olha o quanto de riqueza que eles acumulam. Então, de todo despojo de guerra que tinha, uma parte ia só para os sacerdotes. Olha só. E aí, dos versículos 48 a 54, Deus fala que uma parte desse despojo precisa ser oferecido para ele. E aí eu vou ler o versículo 49 do capítulo 31. Vamos lá. 31, versículo 49. E disseram: os servos fizeram recenseamento dos homens de guerra sob sua ordem, e não falta nenhum homem. Olha só, quem mandou fazer essa guerra contra o povo midianita? Deus. Nenhum homem morreu. Olha só, então, como recompensa dessa vitória sem a perda de nenhuma vida, Deus fala: ó, parte do que vocês podem pegar, ofereça uma parte para mim, e essa parte será dos sacerdotes. E aí começa a divisão da terra, a primeira conquista, capítulo 32, versículos 1 a 42, tem a divisão da Transjordânia. Transjordânia é Transjordão, então é o lado de cá, por exemplo, o lado leste do Jordão e o lado oeste do Jordão. Então eles estavam antes do Rio Jordão, até então eles não tinham atravessado ainda. Então o capítulo 32, dos versículos 1 a 42, vai tratar somente disso. Capítulo 31, versículos 1 a 49, quando eles chegam na porta da terra prometida, olha, uma coisa bonita que Moisés faz. Ele narra novamente toda a trajetória do Egito até onde eles chegaram, tudo que eles passaram, todos os territórios. Olha só. Bom dia, Neidinha, tudo bem? Ele narra toda a trajetória e tudo o que aconteceu. Então, Deus, sempre que Ele vai te
que Ele te promete algo, que Ele te leva até aquele ponto, Ele te faz lembrar. Olha só, Ele te faz lembrar de tudo o que Ele fez, de tudo que vocês passaram, de cada vitória, de cada dificuldade. Olha só que interessante. E aí a gente parte agora para o versículo 50 a 56 do capítulo 33 de Números, instruções para a conquista e a divisão da terra. Então Moisés, ele sabe que o tempo dele está chegando perto do fim, e Deus está dando as últimas instruções, e fala como que eles devem conquistar a terra. Capítulo 34, do versículo 1 ao 15, vai tratar dos limites e das divisas da terra de Canaã. Então Deus fala, ó, esse vai ser o território que vocês vão conquistar, e como vocês devem fazer assim, como vocês dividirão é assim. Então Deus deu todas as instruções para ele, todas. Versículos 16 ao 29, Deus separa os líderes de cada família que vão participar desse sorteio, né? As famílias serão sorteadas conforme o seu tamanho, de maior número, maior quantidade de terras, menor número, menor quantidade de terras. Porém, eles ainda não haviam conquistado. Então, família maior teria que conquistar mais coisas, família menor teria que conquistar menos coisas, mas todos precisavam estar juntos nessa guerra para tomar posse daquilo que Deus tinha falado. Capítulo 35, versículos 1 a 8, Deus vai falar das cidades. Depois da conquista, eles teriam que dar algumas cidades para os levitas, né? Essa cidade não seria herança dos levitas, é um território de Deus, porém os levitas poderiam usufruir e desfrutar dessas terras para cultivo, para que eles tivessem de onde tirar o sustento deles, para que não dependesse apenas das ofertas. Olha só como Deus pensa em cada detalhe. E a gente acha que a gente lendo um livro repetitivo como Números, a gente não vai extrair tudo isso, mas a gente consegue extrair sim, com certeza. Versículos 9 a 33, cidades de refúgio e o direito ao refúgio. Aqui é um capítulo enigmático da Bíblia, porque Deus manda separar cidades para que pessoas que cometessem um homicídio, vou explicar com as palavras de hoje, culposo, sem intenção de matar, eles pudessem se refugiar na cidade e não ser vingados pela família. Então, toda cidade de refúgio tinha que ter um sacerdote, e o sumo sacerdote geral ele participaria desse julgamento. A pessoa precisava ser julgada, e se fosse um homicídio não intencional, ele poderia viver, porém apenas nessa cidade de refúgio. Então quem quiser ler com mais detalhes, está lá, capítulo 35. No capítulo 36, do versículos 1 ao 12, tem a repetição das regras para as mulheres herdeiras. Como a gente falou pouquinho tempo atrás, a família de Salfaade, ele não teve filhos homens, só mulheres. Então, para que não perdesse a herança, tem um passo a passo específico para pessoas que não têm filhos homens, para que não se perdesse a herança da família. Então Deus manda Moisés repetir novamente aqui qual é as regras para a divisão da herança para quando há somente filhas mulheres. E aí a gente encerra o livro de Números e a gente entra agora em Deuteronômio. E aí esse livro também tem suas pérolas para serem descobertas, né? Seus tesouros a serem lapidados. Então no versículo 1 a 15 do capítulo 1 tem a apresentação do texto. E aí esse aqui é tido como um grande discurso de Moisés. Moisés, ele relê todas as leis novamente e apresenta tudo novamente para o povo, que agora eles estão diante da terra prometida. Versículos 6 a 18 do capítulo 1 de Deuteronômio tem as instruções para a organização do povo, como o povo deveria se organizar para tomar posse da terra. Então Moisés, como sempre, diante de uma renovação de aliança, Deus lembra tudo o que ele já fez e dita as regras novamente. Então Moisés começa a fazer um grande relato. E aí versículo 19
33, ó minha nobre, querida, amada esposa, entrou agora. Aí eu fico mais feliz, é claro. E aí, versículos 19 a 33, o medo e desconfiança em Cádiz, como aquelas pessoas, maioria não, todos os que estavam ali, eles não faziam parte do grupo de soldados que teve medo lá em Cádiz, lá atrás, na história dos 12 espias, lembra? Moisés envia 12 homens para espiar a terra, 2 fazem um bom relatório, 10 fazem um mau relatório, por isso eles têm que peregrinar aproximadamente 40 anos no deserto. Então Moisés relembra essas pessoas da consequência da desconfiança e do medo que aconteceu lá atrás, para que eles não cometam novamente, entendeu? Então essas pessoas que estão ouvindo aqui, elas não tinham idade militar na época que aconteceu lá atrás. E pode ser que tenham pessoas que tenham nascido durante a jornada e não ouviram o que aconteceu lá atrás, da primeira vez. Então Moisés relata tudo novamente. Versículos 34 a 46 do capítulo 1 tem a demonstração de como Deus castiga a desconfiança e a desobediência. Então olha só Moisés relatando o que aconteceu, né? E aí capítulo 2, versículos 1 a 25, vai ter uma narrativa de toda a trajetória de Cádiz até Arnon, que é perto. Aqui Cádiz a gente pode ter como início da jornada e Arnon como o fim da jornada, né? Então são cidades, uma estava perto do Egito, perto de quando eles saíram no Êxodo, e Arnon já está na porta da terra prometida. E aí, para terminar aqui hoje, a gente vai ver versículos 26 a 37, né? A conquista de Ezebom, o reino de Seom. Então aqui é a segunda conquista que teve, né? Sob liderança de Moisés. Então ele vai contando quais as terras que foram conquistadas, quais os reis que foram derrotados. E a gente encerra a nossa leitura por hoje. Eu tenho certeza que quem está com o coração aberto para ser transformado pela palavra já está vendo não só a importância de conhecer a Deus, mas a importância que isso tem para a sua vida. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E Deus escolheu este livro aqui. Deus é quem escolheu este livro para deixar registrada a sua história. Então compete a nós querermos descobrir. Existem diversas ferramentas hoje, livros, vídeos, podcasts. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma ferramenta para te auxiliar nisso, mas nada supera a leitura, sentado à mesa com o autor do seu lado, explicando cada dúvida que você pode ter. Então, agradecemos a Deus por esse momento precioso que Ele nos deu, por esses minutos que nós conseguimos passar juntos. E eu tenho certeza absoluta e profetizo na sua vida que a transformação através da leitura da palavra virá na sua vida e todos ao seu redor verão. Então nós temos que nos submeter para que essa transformação venha. Nós temos que desejar conhecer o nosso Deus através da palavra dele. Essa palavra é dele, escrita por mãos de homens, mas a palavra é dele. Então nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que reservar tempo para isso, temos sim que nos esforçar, temos que investir dinheiro. Vocês estão vendo esses livros aqui, você está vendo essa Bíblia aqui, não é de graça, nós temos que investir sim também o nosso dinheiro, porque neste reino que foi anunciado, para este reino que foi anunciado, não devemos fazer como nós devemos fazer, aliás, fazer como Davi fez. Ele declarou, quando ele viu o terreno que ele devia comprar para construir o templo de Deus, que era um desejo que ele tinha, ele falou: não farei nada para o meu Deus que não me custe. Olha só, então nós temos que ter esse desejo, sim, cada um com as suas possibilidades, mas invista tudo que você tem no reino de Deus, seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida. Invista, plante,
semeie, porque a colheita virá. Quem plantou é certo que colherá. Quem fala isso é Deus, não sou eu, estou só repassando aqui, mas isso é uma promessa de Deus na vida de vocês. Então vamos continuar nos esforçando e que venha o tempo da colheita. Estamos semeando para colher num reino que é eterno. Então esse pouco de tempo que nós estamos investindo aqui terá consequências eternas. Então, se isso não te causa alegria e não te reveste de temor, porque eu preciso conhecer esse Deus. Então, se isso não causa em você isso ainda, a nossa oração é para que chegue o dia que você sinta essas coisas não apenas para se emocionar, mas para reconhecer a soberania de Deus, se dobrar diante do poder dele e se colocar à disposição. Pai, quero te conhecer mais através da sua palavra. Então que Deus nos abençoe neste domingo maravilhoso, que Deus abençoe cada lar que ouviu, cada família que ouviu, que essa palavra frutifique em cada coração, que esta semente plantada transforme as mentes das pessoas, Pai. Transforme totalmente, que caráteres sejam mudados aqui, Pai, que corações sejam moldados aqui, que mentes sejam renovadas, Pai, através da leitura da sua palavra, e que nós venhamos a focar os nossos olhos no que é eterno, Pai. Esta terra é passageira, essa vida é passageira, Pai, e o Senhor deixou nessas páginas um pedaço da sua história que o Senhor quer que nós conheçamos, e isso é apenas a introdução para a vida eterna que virá, e a eternidade é te conhecer. Então, se estamos lendo a tua palavra hoje, nós sabemos que é um pedacinho da eternidade que o Senhor deixou à nossa disposição aqui, Pai. Então que esse desejo de ler a tua palavra e de te conhecer, Pai, de ser guiado pelo seu Espírito, brote nos nossos corações e venha tomar conta da nossa vida até o dia que o Senhor nos resgatar, Pai, até o dia que o Senhor voltar para morar conosco, Pai. E esse é o nosso desejo, estar com o Senhor, Pai. Obrigado mais uma vez por esta leitura maravilhosa, Pai, e te convidamos para estar presente conosco no domingo que vem, porque nós queremos estar com o Senhor, Pai. Se o Senhor não estiver à frente, nós não queremos nem ir, Pai. Nós queremos estar com o Senhor sempre, e mais uma vez, Pai, não temos como deixar de te agradecer, Pai. Muito obrigado por todos que ouviram e por todos que ouvirão, Pai. E em tudo seja feita a sua maravilhosa vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tenham um ótimo dia, galera. Fiquem com Deus. E na descrição do vídeo eu vou colocar o endereço da nossa comunidade. Se você está vendo isso pela primeira ou segunda vez e sentiu vontade de nos conhecer, mais uma vez estamos aqui em São Paulo, na Zona Leste, Avenida Lagoa Mirim, número 171, na Vila Rio Branco, pertinho da Vila Matilde. Então, se Deus tocar no seu coração, venha nos conhecer e com certeza viveremos a eternidade juntos. Fiquem com Deus, galera, e até o próximo domingo.